Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência, o Fato de hoje, trazendo um convidado especial, especialíssimo, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, candidato à presidência da República em 2018, quando teve mais de 47 milhões de votos, Fernando Haddad. Bom dia, prefeito, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Humano. Bom dia, Lula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Humano. Bom dia, Lula. Uma satisfação enorme conversar com vocês por essa manhã. Espero que a gente tenha um papo bem produtivo aqui. Perfeito. Prefeito e ministro, você rodou o país em 2018, nos 2 turnos, esteve em todos os debates marcados, né, pela imprensa e autorizados pela Justiça Eleitoral, né, se dispôs a ir a todos eles, inclusive aqueles que acabaram desmarcados pela imprensa. Resultado, muitos foram desmarcados, alguns canais de comunicação mantiveram entrevistas exclusivas com o seu adversário, naquele momento, né, que era um velho conhecido de quem vivia em Brasília. Nós aqui, eu e o Eumano, por exemplo, conhecíamos os métodos e aquele vazio legislativo que era o Bolsonaro nos seus 28 anos, né, no Congresso Nacional, mas o país não conseguiu, né, conhecer minimamente esse personagem que terminou eleito. De lá para cá, a gente vem vendo, vem assistindo a sucessivos assaltos aos muros de contenção institucional da democracia brasileira, né? Você acha que 2018 foi uma campanha assimétrica, com auxílio da mídia corporativa, sobretudo, e da justiça eleitoral, que permitiu que um candidato como o Bolsonaro se elegesse sem dizer a que viria, sem que fosse minimamente conhecido pelo país e redundasse nesse desastre que a gente tem hoje? Olha, Lula, eu acho que 2018 respondeu a uma pergunta histórica na prática. Eu sempre tive dúvidas como cientista político de até onde a elite estaria disposta a ir para destruir uma alternativa progressista no Brasil. E eu descobri em 2018 que ela está disposta a ir às últimas consequências. Ela não mediu esforços para evitar que o PT ganhasse pela 5ª vez consecutiva. Para ela, qualquer coisa era melhor do que uma 5ª vitória consecutiva do PT. Ou seja, a centro-direita, que tem o seu direito a se apresentar democraticamente, a defender sua visão de mundo, ela preferiu, né, aderir à extrema-direita no segundo turno, como fizeram o PSDB e o próprio PDT, uma boa parte grande do PDT, do que dar a 5ª vitória consecutiva ao PT. Ontem, numa conversa por streaming também com o ex-governador de São Paulo, que disputou a eleição de 2018 também, ficou em 4º lugar, Geraldo Alckmin, né? Você fez uma provocação dentro do debate político ao Alckmin, dizendo que não bastava que os partidos se apresentassem de maneira aberta e democrática, defendendo seus projetos no primeiro turno, mas que era preciso haver um compromisso já para o segundo turno, um compromisso de uma aliança entre democratas. E me parece que isso ficou um pouco no vazio. Você acha que o PSDB ainda não expiou, né, esses pecados, né, que o levaram a ser, por omissão, né, em parte sócio dessa tragédia? Olha, Lula, em 2018 você não teve um comportamento padrão de todos os tucanos, né? Você teve tucanos que não declararam voto e depois disseram que anularam, como foi o caso do Fernando Henrique e do Alckmin. Eu não sei o que o Alckmin fez, mas ele não declarou voto no segundo turno. E você teve os que escancaradamente apoiaram o Bolsonaro, que é o caso do Dória
do Eduardo Leite e do Anastasia, que naquela época estava no PSDB concorrendo ao governo do estado de Minas. Ninguém do PSDB declarou voto em mim no segundo turno de 2018. Nenhum tucano fez isso. Muito diferente do que aconteceu na virada do século, quando o Covas foi para o segundo turno com o Maluf, pelo governo do estado de São Paulo, em 1998, e teve o apoio declaradíssimo da Marta Suplicy, que inclusive enfrentou o Maluf mais do que o próprio candidato, que passou para o segundo turno. Ela foi muito mais ostensiva contra o malufismo do que o próprio Covas. E, obviamente, que é de se reconhecer que ela recebeu a contrapartida do próprio Covas em 2000, quando ela foi, com o mesmo Paulo Maluf, para o segundo turno, concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Ali era uma demonstração clara, até porque estava muito fresco na memória de todo mundo o regime militar, né, do qual o malufismo era um representante, que as tarefas democráticas tinham que ser cumpridas antes de tudo. Então, PT e PSDB não tinham dúvidas naquele momento sobre o que fazer. Infelizmente, em 2018, o PSDB perdeu o verniz social-democrata e assumiu uma faceta até então desconhecida. Na verdade, não teria sido em 14. Eu sempre coloco como um epicentro aquela frase, isso. Eu ia fazer exatamente esse reparo. Você me interrompeu na vírgula. Que eu ia dizer, na verdade, 2018 foi antecedido, né, do gesto do Aécio em 14, que não reconheceu a vitória da Dilma e foi pedir recontagem de voto. Quer dizer, uma coisa que não faz nem sentido, né, no sistema eleitoral brasileiro, né? Recontar que voto, né? Se você tem tudo é eletrônico, ninguém está contando nada, né? Mas, enfim, o Aécio fez um papelão ali, não se retratou até hoje, né, da conduta dele, deveria, né? Se bem que a essa altura também, depois de tudo que aconteceu, eu nem sei também qual é a credibilidade, né, de uma retratação. Isso, e o Aécio foi um dos tucanos que se posicionou crítico ao reencontro dos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso no almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim. Né? Ele e o presidente do PSDB, Bruno Araújo, que, aliás, também é uma personagem que não tem estatura para ocupar o cargo que está ocupando hoje num partido com a centralidade que o PSDB tem. Eumano. Bom dia, prefeito. Uma satisfação tê-lo aqui no Sua Excelência o Fato. Prazer, Eumano. Prefeito, desta vez o processo político do PT está um pouco diferente da última eleição. O presidente Lula hoje está elegível, liderando as pesquisas e começa a se movimentar rumo ao centro. Teve esse encontro bastante importante com o Fernando Henrique Cardoso, um encontro que não acontecia há muito tempo, de dois adversários. Então, a impressão é que está havendo uma postura um pouco diferente. Aí eu queria juntar duas perguntas. Uma, eu queria saber, formalmente, qual é o seu papel hoje no PT e nessas articulações para 2018. O senhor também, o seu nome foi recentemente colocado como candidato a governador de São Paulo, o que criou ali um zum-zum ali na esquerda paulista, já que o Guilherme Boulos, do PSOL, também tinha colocado a candidatura dele. Qual é o desenho que... Então, são duas perguntas. Qual é o desenho que vocês estão fazendo para São Paulo? Qual a ideia dessa composição com a esquerda? Qual o seu papel nessa costura toda aí para a política nacional? Bom, começando pelo começo, né? Eu voltei para a Universidade de São Paulo, eu deixei o INSPER depois de 4 anos, onde eu ajudei a construir um programa de mestrado profissional na área de gestão pública, né, um projeto que me interessou, em virtude da experiência que eu acumulei tanto na prefeitura quanto no Ministério da Educação. Aliás, hoje eu recebi a notícia que a minha gestão ganhou o 13º Prêmio Internacional, a gestão da Prefeitura de São Paulo. Então, era uma forma de passar para as próximas gerações o desenho das políticas públicas do período,
ocupo hoje o Conselho Curador, a presidência do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, que assumiu uma missão por parte do PT, que é reunir uma massa crítica progressista, petista e não petista, mas não antipetista, evidentemente, para que nós possamos construir alternativas, propostas alternativas para o país e para os estados, sobretudo para o estado de São Paulo. O PT estadual também pediu da Fundação esse mesmo trabalho, um plano de reconstrução do estado, com pretensões de oferecer uma alternativa aos tucanos no estado de São Paulo depois de 28 anos de governo, né? E eu acho que a população de São Paulo está madura, né? Se receber uma mensagem positiva, uma mensagem construtiva, acho que a população de São Paulo está madura para uma alternativa depois de 28 anos de tucanato à frente do Estado. Eu estou trabalhando nisso. Politicamente, eu quero reunir, né, pretendo me encontrar com todos os progressistas de São Paulo, né, inclusive PSB, que sempre foi o fiel da balança para lá e não para cá. Acho que o PSB tem uma missão histórica em São Paulo, né, que é fazer o pêndulo mudar de direção, né, porque o pêndulo está há 28 anos no mesmo lugar. Então, acho que chegou a hora de uma mudança. E eu acho que o PSB, o PDT, o PSOL, o PT, o PCdoB, o Solidariedade, o PV, a Rede, nós podemos sentar à mesa e, com um programa bem feito, nos apresentarmos. Eu acho que seria uma grande notícia para o Brasil se São Paulo tivesse alinhado a um projeto mais moderno e mais dinâmico. São Paulo perdeu muito dinamismo com o Dória, tanto na prefeitura quanto no Estado. Nós estamos aí com recordes negativos de investimento. Veja você, eu vou dar um dado que pouca gente sabe, mas a Prefeitura de São Paulo, nos últimos 4 anos, investiu foi o menor investimento da história de São Paulo dos últimos 30 anos. Ou seja, nós realmente mergulhamos aqui. Quer dizer, em 30 anos, nunca foi tão baixo o investimento público na cidade de São Paulo. Lembrando que eu renegociei a dívida de São Paulo e reduzi em 60% o estoque de dívida da cidade com a União. Ou seja, o fluxo melhorou muito para São Paulo, o fluxo de dispêndio com a dívida. E não obstante isso, a cidade está sem projeto. E eu acho que está acontecendo a mesma coisa com o Estado. O Estado está sem projeto. Você não ouve falar de São Paulo. Né? Sim, porque o Dória, quando assume a prefeitura, ele já assume a prefeitura almejando a presidência. Quer dizer, a trajetória dele já era 2022, né, da prefeitura para o governo do Estado, quando ele, então, trai um compromisso com o próprio Alckmin, né, e aí ele perde a confiança de uma parte das pessoas que estavam com ele. E ele senta na cadeira de governador já olhando para o futuro, a candidatura dele, que ele teria que ter construído dentro do partido, né, desorganiza um aliado como o DEM, porque levar o Rodrigo Garcia para o PSDB, do ponto de vista político, da forma como foi um desastre para ele, político, que criou uma chaga naquela relação. Agora, você vê, é possível, né, o Alckmin sair do PSDB, tá conversando com o próprio DEM e com o PSD. O PSD está nessas conversas com o PT, não necessariamente para uma aliança de primeiro turno em 2022 e não necessariamente apenas em São Paulo, mas no plano nacional. Tem a cena de Minas Gerais com o prefeito Calil, com o próprio Anastasia, que você já citou aqui, que ou tem que renovar o mandato de senador, ou pode ser ele candidato a vice-presidente ou a governador do estado, mas tem uma conversa fluida, né, com o PSD, do PT. No cenário paulista, a esquerda, pela primeira vez, pode estar mais unida do que os partidos de centro à direita
para a disputa local? Olha, começando pelo começo da tua pergunta, é muito difícil falar o que alguém de um outro partido vai fazer. A gente não sabe nem o que a gente vai fazer, às vezes, quanto mais os outros de outro partido ainda. Então, o que eu sinto, né, é que o Alckmin é uma pessoa que tem uma história no PSDB. Ele é fundador do partido. E sempre quando você funda um partido, você tem, queira ou não, você tem um vínculo. Ainda mais depois de quantos anos, né? Nós estamos falando aí de 23 anos que ele fundou, né, junto com outros companheiros do PSDB. Não deve ser fácil tomar uma decisão de sair do partido, ainda mais sabendo que a saída dele tem a ver com decisões que ele próprio tomou, de lançar o Dória a prefeito de São Paulo, contrariando a própria cúpula partidária à época, né? Então, eu sinto que ele... Assim, eu falo isso até porque tenho uma boa relação com ele, uma boa relação pessoal, uma relação muito amistosa. Eu sinto que é difícil, não é uma decisão simples. Em relação ao Kassab, eu acho interessante o que está acontecendo. Eu diria para você assim, que você vê o PSD na Bahia, se dá muito bem com o PT. Né? É o Otto Alencar. O Otto Alencar. Aliás, eu conheci muito em 18 e vim a conhecer melhor depois. E me parece uma pessoa muito interessante de conversa, sabe? Uma pessoa conservadora nos seus, né, na sua visão de mundo, mas é uma pessoa aberta. Uma pessoa que... E para mim a abertura às vezes é mais importante do que ou tão importante quanto o posicionamento, né? Porque, às vezes a pessoa, se não tem abertura para o diálogo, para o novo, é difícil construir. Outra coisa, lá em Minas, o Calil, né, nós participamos do governo Calil na prefeitura de Belo Horizonte. Você pega o caso do Rio, que o Eduardo Paes migra para o PSD. Né? O Eduardo, a origem dele é o PSDB, nós sabemos disso. Mas ele fez um movimento de renovação, assim, de arejamento, e ele não se misturou, vamos dizer assim, né, com a podridão do Rio de Janeiro, né, que encarcerou quase todos os governadores, com exceção da Benedita. Né? Isso. A Benedita da Silva, preservadíssima, honradíssima e uma figura maravilhosa, né, do ponto de vista da simbologia, da sua trajetória. Então você tem novidades no quadro. Agora, não há homogeneidade no PSD nacional. Você não tem uma homogeneidade de pensamento, não tem uma filosofia propriamente por trás. Né? Nesse sentido, o PSDB e o PT continuam sendo os partidos que organizam, vamos dizer assim, os campos de força ideológica no país. Então, ainda está muito fluido. E eu não estou falando de número de deputados, que é capaz do PSD ter mais deputado do que o PSDB, por exemplo. Eu creio que sim, eu creio que sim. E não estou falando de tamanho de bancada, eu estou falando de organização das ideias, sabe? Eu acho que ainda nós não temos no Brasil, para além do PT e do PSDB, partidos que expressem um ideário, apesar do que o PSDB sofreu em 2018, né, que praticamente o PSDB quase desapareceu, né? Não só eleitoralmente, mas nacionalmente, mas nos estados também. Né? Você vê que Paraná, Goiás, Minas, né, que eram estados comandados pelo PSDB, sofreram uma debacle grande. Né? E os dois governadores do PSDB hoje têm pouco a ver com a história do partido. Né? Não, sem dúvida. Eu tenho... Pois não, meu mano, vai lá. Em 2018, e o senhor até abordou isso na sua fala inicial, o antipetismo foi determinante para a vitória do Bolsonaro. Até setores de centro, como o senhor bem colocou, para não votar no PT, votaram no Bolsonaro. O que o senhor acha que vai ser determinante para as eleições de 2022? O senhor acha que a pandemia vai ter esse fator? E hoje nós vemos também que o antibolsonarismo cresceu
hoje a rejeição ao Bolsonaro é muito maior do que aos outros candidatos. O senhor acha que pode ser determinante isso em 2022? Olha, eu queria, antes de mais nada, esclarecer às pessoas que sobre essa expressão que é muito usada do anti. Todo mundo que tem força tem o anti. Não existe alguém que tenha a força, né? Tanto é que todo time de futebol forte tem a torcida e tem a anti-torcida. E muita gente que, além de torcer pro Corinthians, é anti-palmeirense, né? E assim por diante. Isso vale para a política também, né? Então, o antipetismo nunca vai acabar, a não ser que o PT acabe ou se enfraqueça demais. Enquanto o PT for essa força, vai existir a torcida do contra, não tem como. E o Bolsonaro tem o antibolsonarismo porque ele ainda é uma força no país, sobretudo porque ele está no poder, né? Ele está no comando do país, mas além dele estar no comando do país, ele tem uma base mobilizada. Você veja que ninguém falava em anti-Temer, por exemplo. Todo mundo queria fora Temer, mas não existia o anti-Temer. Por quê? Porque não tinha força. O Temer não tinha força. Então você não tem por que ter o anti. Então, essa história de qual é o anti mais forte? Hoje é o anti-bolsonarismo que é o mais forte. Mas não devemos considerar a questão resolvida para 2022. Será um erro grave da oposição ao Bolsonaro se der a eleição por resolvida. Do tipo assim, o Bolsonaro não vai estar no segundo turno. Isso é um engano enorme que nós cometeríamos com essa análise. Outra coisa importante, peguem as pesquisas que fazem uma pergunta inteligente, na minha opinião, a essa altura do campeonato. Que é a pergunta assim, você não votaria no Bolsonaro e no Lula? Ou seja, você rejeita os dois, você vai achar 14% de brasileiros apenas que dizem rejeitar as duas candidaturas que lideram as pesquisas. Ou seja, o espaço para a chamada terceira via está muito estreito. Tem 1 ano e meio, pode mudar? Pode, mas está estreito, né? E nós estamos falando de pessoas que têm personalidade forte, têm seguidores, têm posicionamento. Aí você fala, mas um lado é desprezível, mas esse lado desprezível ganhou a eleição de 2018. E é desprezível para quem? Né? Para quem gosta da barbárie, aquilo ali é um prato cheio para... né? E o Brasil tem 500 anos de história pesada. A gente não gosta de lembrar, mas a nossa história é de genocídio. Esse país aqui é um país do genocídio, até hoje. Não é de só... genocídios e de exclusões, né? Mas é uma forma de genocídio. Tem o genocídio que mata e tem o genocídio que tortura, né? Uhum. E a população brasileira é torturada. E, quando não, assassinada. Então é gravíssimo. É um país de muita violência histórica. E ele é uma recidiva dessa praga que infesta esse país, que é a violência extrema e a falta completa de respeito à dignidade humana. Agora, a partir do momento em que o Lula tem os seus direitos políticos restaurados, que o Supremo Tribunal Federal considera que os julgamentos do Moro foram suspeitos, né, e indevidos, né, ele reentra no cenário, não precisa, né, você vê que ninguém nunca mais falou, né, o PT tem que fazer uma autocrítica, né, e também começaram a parar de falar que Lula tinha que escrever uma nova carta aos brasileiros. Por quê? Porque com atos, né, e essa busca de ampliar o diapasão de diálogo dele, ele foi dizendo qual é a forma dele de fazer política, a partir do momento que ele delega, por exemplo, a você e a outros dentro do PT, para conversar com outros partidos, para construir caminhos de saída, porque o trabalho de reconstrução, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, vai ser imensamente maior
do que foi, do que se deu em janeiro de 2003. Né? 20 anos depois, o trabalho é muito maior que se terá. Agora, o Lula, então, se constrói como o personagem que, evidentemente, deverá estar no segundo turno. A tarefa de passar para... Então, ele muda a cena política, ela passa a adernar mais para a esquerda. Então, cabe ao centro, à direita e à extrema-direita brigar, né, por ver quem é o personagem que vai passar. Né? E aí eles procuram construir a figura do Biden. Né? Nesse cenário atual, e eu tenho sempre dito isso aqui no 247, no fórum, né? O personagem que tem se colocado no cenário como o projeto Por que não eu? Né? Por que não eu ser o Biden? É o Tasso Gereissati. Não à toa, todas as intervenções dele na CPI, ele faz referência ao início da gestão Biden no combate à pandemia. O Tasso pode ser esse Biden, e uma união do centro à direita em torno do Tasso pode ser o cenário mais preocupante para vocês, pela personalidade dele? Olha, eu acredito até que seria uma boa notícia se isso acontecesse. Eu acho difícil acontecer no PSDB, mas eu acompanho de longe. Eu não tenho informação de bastidor para saber o que está acontecendo dentro do PSDB. Mas acho difícil um governador do maior estado da federação, que está usando a máquina em seu proveito próprio de maneira aberta, é muito difícil imaginar que um governador do estado de São Paulo perca uma disputa interna dentro do PSDB. Acho difícil. Né? Mas pode acontecer. E na minha opinião, o Tasso é um personagem do PSDB representativo, até muito mais representativo dos compromissos históricos do PSDB. Né? Ele é um agente histórico do PSDB, coisa que os outros dois pretendentes não são. Né? Tanto o Dória quanto o Eduardo Leite fizeram campanha para o Bolsonaro, e outro dia o Eduardo Leite falou que repetiria o voto no Bolsonaro, se a eleição fosse hoje. Então, não vejo... Eu acho que há uma crise de identidade nesse novo PSDB. Ele não se distingue nem do novo e nem do bolsonarismo. Eu acho que ele se confunde muito com posições extremadas. Né? Só o sujeito ter coragem de dizer que votaria no Bolsonaro de novo a essa altura do campeonato, ele podia dizer que vai anular, já seria um avanço em relação ao que ele fez, mas nem isso. Nem isso. Quer dizer, é uma coisa realmente... espantosa. Então, eu acho que, dessa perspectiva, o Tasso é mais representativo de um PSDB histórico, que tinha personalidades com as quais o PT mantinha relações de altíssimo nível. Né? Zé Richa, o Covas... eram personalidades com os quais Montoro, com os quais nós tínhamos uma relação, pensávamos diferente, disputávamos o voto, achávamos e achamos que temos o melhor projeto para o Brasil, mas era uma relação de respeito. Muita gente pergunta se o Ciro não seria esse personagem. Eu, particularmente, acho que o Ciro perdeu o espaço dele na cena na hora que o Lula volta e que tem restaurados os seus direitos políticos, porque a chance do Ciro era ser uma pessoa com um verniz de esquerda, né, caminhando para a centro-direita, né, num cenário que não existia Lula. Agora ele está feito o cachorro que pulou do caminhão de mudança, está perdido, né, na cena. Vocês em 2018 e ainda talvez em 2018 conversaram bastante. O Ciro teve aquela conversa lá atrás, antes de diversos episódios que aconteceram na campanha, em que você trabalhou para uma possível, né, colocação do Ciro como vice do Lula, né, e não o seu nome. E tem uma coisa que sempre me disseram que tinha acontecido,
e que tinha sido fundamental para a campanha do segundo turno. A sua ida a Curitiba, no dia seguinte à vitória no primeiro turno, a passagem para a disputa com o Bolsonaro, em que circulavam boatos de que ali você poderia fazer um jogo, era um jogo de xadrez eleitoral. E se Haddad renunciasse à disputa no segundo turno, né, o Ciro, pela legislação, ascenderia à condição de candidato. E aí seria feita uma união da esquerda. Primeiro, aconteceu esse episódio, isso era possível, isso estava no tabuleiro de vocês, ou jamais aconteceu? E em que momento o Ciro se tornou uma personagem difícil de seguir adiante com as conversas? Olha, Lula, eu sempre tenho muito cuidado de falar sobre o Ciro, porque, apesar de eu nunca ter ofendido o Ciro, né, e já ter sido ofendido por ele várias vezes, isso é normal. Toda vez que eu falo desse assunto, os ciristas nas redes sociais começam a me agredir gratuitamente. Eles me impedem, inclusive, de fazer análises frias, análises distanciadas do que se tornou o PDT. Então, o que eu falo é motivo já de agressões as mais baixas na rede social. Eu não sei quem manda fazer isso, mas é uma tropa de choque nas redes sociais, agressiva e simplesmente porque se deixam contrariar por fatos. Fatos. O que eu vou dizer para você aqui são fatos, com testemunha, com tudo. Eu sempre me dei bem com o Ciro e sempre o respeitei muito. Ele foi ministro no mesmo governo que eu, foi ministro da Integração, eu fui ministro da Educação. Nunca tivemos nenhuma dificuldade, absolutamente. E o Ciro tinha a ideia, inclusive, de compor chapa com o PT em 2018. Ele na cabeça e eu de vice. Isso foi dito por ele, publicamente, eu não estou fazendo fofoca nenhuma. Uhum. Isso está nos jornais. Ele chegou a chamar essa chapa de Dream Team. Né? Me defendia dos ataques. Foi uma pessoa, inclusive, muito generosa comigo. E eu me aproximei dele em função desse histórico e não me arrependo de ter feito isso. Mas chegou um momento, em 2018, que eu disse para o Mangabeira Unger, aqui na minha casa, aliás, eu já orientei tese de doutorado sobre a obra do Mangabeira. Então, além de ser amigo dele, eu sou um conhecedor do trabalho dele e já orientei doutor sobre a obra dele. Então, ele sabe disso e confiava em mim, a ponto de dizer para ele, olha, o Lula não tem como abrir mão da candidatura dele. Eu disse isso para o Mangabeira. O Lula não tem como abrir mão da candidatura dele porque ele está sendo violentado nos seus direitos políticos. E ele não vai fazer o jogo que eles estão fazendo com o Lula, com ele próprio, entendeu? Ele não vai entrar nesse jogo. Ele vai manter a candidatura dele até o final. Aí o Mangabeira falou, mas então nós vamos perder a eleição. Eu falei, tem uma forma de não perder, que é o Ciro aceitar ser vice do Lula, e se o Lula for cassado, né, tiver sua candidatura impugnada, ele assumir a representação do campo progressista e eu aceitaria de bom grado integrar essa chapa se ele assim entender. Porque eu sempre coloquei o interesse do país acima dos meus próprios interesses, nunca pensei em outra possibilidade, entendeu? E eu não estava, inclusive naquele momento, estava fazendo gestão junto ao governador Jacques Wagner para que ele fosse o candidato do PT se essa operação não desse resultado. Então, fui 2 vezes à Bahia, liguei para o Jacques Wagner, ele queria que eu fosse portador de uma carta dele ao Lula, dizendo que ele não seria o candidato. Eu me recusei a levar essa carta para o Lula, como advogado do Lula. Falei, não farei isso, porque eu discordo da tua decisão. Ou seja, se tinha alguém ali querendo construir alguma coisa, modestamente era eu. Sabe? Era eu. Estava fazendo todo o esforço no sentido de construir a vitória. Infelizmente, né, houve a recusa, né, tanto do Jacques quanto do Ciro,
E eu não ia deixar o Lula naquela condição, e aceitei. O Lula falou: olha, você vai ser perseguido, você vai sofrer processo judicial, você pode sofrer um atentado. Você sabe dos riscos que você está correndo? Eu falei: presidente, estamos eu, a Gleisi e o senhor aqui, vamos, o que precisar, eu espero que não precise, eu espero que o senhor recupere seus direitos, mas o que precisar, eu não vou, nesse momento da história do país, eu não vou dizer não para o senhor. E ponto final, seja o que Deus quiser, eu não vou. Era muito grave a situação. Então, essa parte da história que você me pergunta é real. A outra parte eu nunca ouvi falar. De segundo turno, acho que nunca houve nenhuma... Não me lembro de nenhuma abordagem nesse sentido. Até porque, terça-feira, o Ciro já não estava mais no Brasil, né? No Brasil, exatamente. Então, não teria nem dado tempo de pensar essa solução, porque eu mal consegui falar com ele no domingo. Na verdade, a Manuela ligou para ele e eu peguei o telefone da mão dela para falar com ele. Eu não recebi um telefonema dele. A Manuela que deu o telefonema para ele e eu aproveitei a carona para falar com ele. E aí, quando eu soube na segunda-feira, eu já estava de passagem de mala pronta, né? E então não teria nem como discutir isso, entendeu? Agora, se você me permitir, falando dos prognósticos, claro. 1 ano e meio atrás eu dei uma entrevista para o UOL dizendo que eu via uma espécie de crise de identidade no PDT e que eu achava que ele e o Dória teriam dificuldades de se apresentar em 2022 em função dessa crise de identidade. A política não perdoa crise de identidade. Se o eleitor não sabe com quem está falando, no sentido ideológico do termo, no sentido de valores e princípios, de visão de futuro, ele não embarca. Ele não embarca num projeto que ele não sente segurança. E a tua própria pergunta deixa, né, claro que a gente não sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Quando tratamos dessa terceira via. O que é essa terceira via, afinal de contas? É a manutenção da política econômica do Guedes? Por que votam a favor de algumas medidas do Guedes, por exemplo? Aí você fala, bom, eu acho normal uma pessoa querer se reinventar, mas você não pode querer se reinventar negando o seu passado, né? Como é que você vai se reinventar negando o seu passado? Então, de repente, virou todo mundo brisolista. Que eu saiba, o Ciro nunca votou no Brizola. O Brizola foi candidato em 89, o Ciro era do MDB, do PMDB. O Brizola foi candidato em 94, o Ciro era do PSDB, era ministro do Itamar, deve ter votado no Fernando Henrique, suponho, né? Até na expectativa de ficar no cargo. Né? Aí, em 98, o Brizola foi vice do Lula. E tampouco o Ciro votou nessa chapa, porque foi candidato, inclusive, contra o Brizola e o Lula. Isso. Bom, depois de 2002... O Ciro apoiou, o Ciro, que foi candidato em 2002, apoiou o Lula no segundo turno e apoiou o PT no primeiro turno nas 3 eleições seguintes. Bom, de repente, ele descobre, a essa altura do campeonato, que está tudo errado. Ou seja, tudo que ele próprio fez está errado. Então, eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou usando termos chulos, eu não estou rebaixando ninguém, eu não gosto que façam isso na política, mas eu acho que tá difícil entender. Eu estou falando aqui como cidadão, eu tenho dificuldade de entender o que está acontecendo. Se é o marqueteiro que está mandando, o que está acontecendo? Marqueteiro, eu queria tocar nesse assunto. O PT... Que assunto que você escolheu, hein? Ainda bem que está extinta essa categoria profissional. Está extinta a categoria, é verdade. Pois é, até porque o Ciro, o assunto caiu de paraquedas, prefeito. Até porque o Ciro, o PDT contratou o João Santana.
que foi o principal marqueteiro do PT durante 3 eleições, eleições bastante agressivas por parte do PT, inclusive, ficaram aí algumas sequelas, Marina Silva, principalmente, mas teve outras também. O senhor acha que tem que mudar esse marketing? O que o senhor achou desse movimento do João Santana, do Ciro, aí, para engatar esse mesmo assunto aí? Rapaz, aí é um assunto do qual eu realmente não tenho interesse em falar, porque eu nunca tive, assim, uma das facetas da crise é justamente o marketing, sabe? O marketing é uma das facetas dessa crise, que tem a ver com o financiamento empresarial de campanha, sabe? Uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que parte da crise se explica por... Tem vários fatores que explicam essa crise. O primeiro é a coligação proporcional, totalmente equivocado. O segundo é financiamento de empresa a partido político, totalmente equivocado. E tem os desdobramentos disso. Que quando você tem coligação proporcional, quem te dá apoio pede para você falar com empresários para apoiarem a sua chapa proporcional, que mal ou bem é a mesma. Então, veja só onde nós estamos metidos. Um partido que encabeça a chapa é obrigado a convencer empresários a apoiar partidos que estão coligados na chapa proporcional. É ridículo isso. Qualquer pessoa, qualquer criança saberia que isso não podia dar certo. A outra coisa era o marketing, que começou a inflar o orçamento das campanhas num nível absurdo. Por quê? Porque contava com a generosidade dos empresários. Ou seja, a melhor coisa que aconteceu nesse país foi proibir a doação empresarial e proibir a coligação proporcional. Porque você pode ter certeza, esses dois são duas pragas que tinha nesse país. Se voltar, vai ser uma perdição. Se voltar isso aí como o Congresso quer, vai ser o fim dos tempos nesse país. Então nós temos que ter clareza do seguinte, ninguém produz esse desastre todo, com Bolsonaro na presidência, se não tiver errado muito. E nós temos que reconhecer que esse tripé, doação empresarial, coligação proporcional e marketing, essas três coisas andavam juntas no Brasil. E isso também obrigou os candidatos, os políticos, a se apresentarem como são, né? E não se apresentarem como um produto na prateleira fabricado pelos marqueteiros, fabricado pelos publicitários, né? E abrindo mão de muitas convicções. Eu me lembro muito bem, em 2016, no começo do ano, a gente estava no almoço na Prefeitura de São Paulo, com você, com o Múzio, Brigulho, né? Creio que a Ana Estela também, e existia uma pressão de alguns publicitários pela sua candidatura à reeleição. Isso era o começo do ano de 2016, não havia ocorrido ainda o impeachment, e eu me lembro que um publicitário disse, não, mas para ser candidato, você tem que atenuar as faixas exclusivas de ônibus, tem que reduzir essa política das ciclovias, tem que acabar com essa redução de velocidade nas marginais. Aí você disse, olha, se para ser candidato eu vou ter que abrir mão de tudo que eu penso, então eu não vou ser candidato à reeleição. Não, o mais engraçado foi uma pessoa me perguntava, Haddad, você está fazendo muito acelerado as coisas. Se você fizer mais lento, você pode ser reeleito. Eu falei, mas eu vou ser reeleito para fazer o quê? O que eu já posso fazer hoje? Quer dizer, são cálculos. Uma coisa... É muito complicado no Brasil. A esquerda, no poder, é a exceção, não é a regra. No Brasil, a esquerda é a exceção. Se você não aproveitar a oportunidade para fazer diferente, quando a população te concedeu a oportunidade, porque ser de centro-esquerda no Brasil é lutar contra um sistema que não é brincadeira de superar. É uma muralha. Isso aqui é uma muralha. O patrimonialismo nesse país, o racismo, é uma muralha. Então, quando você tem a oportunidade, meu conselho para quem é de centro-esquerda, chegar ao poder, faça. Você não vai se arrepender de fazer, você vai se arrepender de não fazer. Prefeito,
O senhor tocou aí na questão das coligações proporcionais, e a gente olhando para 2018, o Bolsonaro não ganhou apenas as eleições para a presidência, o Bolsonaro também ganhou a eleição para o parlamento. O Bolsonaro tem maioria no Congresso, principalmente na Câmara. Qual é a estratégia do PT, e o senhor acredita que seja, qual deve ser a estratégia da oposição para tentar mudar esse parlamento? Porque tudo depende de aprovação de leis. Existe essa estratégia para mudar a composição, para tornar uma composição mais com um perfil menos bolsonarista? Olha, o Congresso deu uma guinada para a direita em 2018, muito, muito grande, né? E 2020 já revelou algumas frestas de possibilidade de arejamento das câmaras municipais. Muita gente nova entrando. E nós temos que entender o seguinte: está chegando uma turma, que eu chamo de pobre, preta e periférica, que vai fazer a diferença porque conseguiu escalar os níveis mais altos da educação brasileira, em virtude da expansão das universidades, do ProUni, do FIES Enfiador. São 8 milhões de universitários. Você sabe que o Hobsbawm, o historiador, num dos seus livros, daquela trilogia, A Era Disso, A Era Daquilo, não sei qual dos 3, em que ele fala do nacionalismo. Nacionalismo não é patriotada, nacionalismo é projeto nacional, sabe? Não é patriotada. E ele fala que o nacionalismo genuíno, o nacionalismo de quem pensa um projeto nacional, ele só nasceu na Europa, verdadeiramente, quando o filho do trabalhador chegou na universidade. Nesse livro. Eu acredito muito nisso. Porque eu não vejo um projeto sem que a massa crítica do país esteja envolvida nele. 2, se só a elite representar a massa crítica, vai ser um projeto de elite, não vai ser um projeto nacional. Quando você tem todas as camadas sociais representadas nessa massa crítica que vai forjar um projeto nacional, ele muda de natureza. E eu acredito que o Brasil está vivendo uma transição em virtude do acesso à educação superior. Está vivendo uma transição. Quem frequenta muito a universidade sabe do que eu estou falando. O perfil do aluno e daqui a pouco do professor terá mudado completamente. O panorama das universidades federais mudou completamente. E isso aí não terá sido em vão. A minha crença. Chega de projeto de gabinete, não é assim que se constrói um país. É importante a universidade, o gabinete e tal, mas precisa de massa crítica. Massa crítica, eu estou falando de quantidade e qualidade. Então você tem esperança numa mudança qualitativa da representação no parlamento, porque ela é fundamental. Não adianta só, assim, claro que vencer a eleição para presidente é muito importante, mas eleger um Congresso com uma outra cabeça, com a outra visão, um Congresso com outro horizonte é fundamental. Não haverá um outro Congresso sem essa massa de gente saindo da universidade querendo mudar o país. Não tem como. Perfeito. Veja bem, e aí, engatando nisso aqui, o Brasil parece ter regredido 30 anos em quase 3, né? Do ponto de vista institucional, em vários aspectos. Na economia, a gente caminha para uma inflação sem controle, um Ministério da Economia desaparelhado, do ponto de vista intelectual, inclusive, né? Na sociedade civil, setores empresariais estão perdidos, sem liderança, né? Sem capacidade de perfilar ao lado de quem pretende reconstruir o país. E empresas do tamanho da Ford, LG, Mercedes, Sony, para a gente falar só das gigantes, estão deixando o país, né? A crise fiscal que a gente tem contratada já para a partir de agora, né, final de maio, junho, julho, a gente começa a entrar numa crise fiscal brutal, né? A gente tem hoje 15 milhões de brasileiros formalmente desempregados, sem notabilizar os que estão desesperançados, que não entram na estatística porque não procuram mais emprego, né, nos últimos 3 meses. Né? A fome regressou ao universo das periferias das grandes cidades e ao interior, às cidades do interior, ao sertão do Nordeste. A fome, que tinha saído do mapa
desde o começo dos anos 90. Né? Por onde é que vocês estão começando a construir esse projeto, né, de construir o projeto de reconstrução? Né? Você está na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, que está costurando, trazendo, uma espécie de centro de estudos, né, onde você dialoga com intelectuais em diversas áreas. A academia, agora, trazer a academia, trazer as universidades para dentro dessa discussão é um problema também nesse momento, porque eles têm que trabalhar a resistência dentro das instituições. Né? Como é que está esse universo? Você é otimista em relação a essa tarefa que tem pela frente? O Lula, nunca vi tanta disposição das pessoas em querer ajudar. Nunca vi. Sabe, em toda a eleição você tinha e com razão, gente torcendo o nariz, sabe? Mas e isso, mas e aquilo? Hoje não, a situação é tão grave, está todo mundo querendo ajudar, todo mundo está se dispondo a ajudar. Muito bem, o que nós fizemos? Como partido, entre aspas, assim, como os partidos em geral, né, sofreram um baque muito grande, sofreram uma violência até muito grande, porque é o que eu falo, né? A justiça deveria separar o joio do trigo. Quando a própria justiça mistura o joio com o trigo, você faz o quê? Isso. Que foi o que aconteceu no Brasil. Ninguém presta. Bom, então vamos pegar a mochila e vamos para onde? Ninguém presta no Brasil? Essa é a mensagem que passaram nesse país. Ninguém presta. Então não é assim que se faz. Não é assim que se faz com uma igreja, não é assim que se faz com um partido, não é assim que se faz. Né? Você tem a justiça para separar o joio do trigo. Ó. Um padre errou, prende o padre, afasta o padre. Um político errou, prende o político, afasta o político. Agora, antipolítica, aí não dá. Você vai construir com o quê? Você banir a política da vida social, você vai construir com o quê? Vai virar barbárie. Você precisa da política. Né? Assim como você precisa da ciência, como você precisa da arte, que são as três atuações mais nobres que um ser humano pode se dedicar. Né? E eu me perdi aqui no... Não, como é que vocês estão se reunindo para costurar esse projeto? Isso, da Fundação. Da Fundação. Então lá, nós estamos com muita gente disposta a ajudar. Só para você ter uma ideia, o Plano de Reconstrução Nacional ele foi elaborado por mais de 500 pessoas, em várias áreas, segurança pública, educação, saúde, economia, e tem um capítulo longo sobre a economia do país, que basicamente diz que por meio de políticas neoliberais nós não vamos sair da crise. Não tem como sair da crise. Você não tem alavanca que permita sair da crise com políticas neoliberais. Veja bem, Lula, eu às vezes vejo, até economista, porque economista sabe que é um bicho complicado, mas às vezes eu vejo até economista dizer o seguinte: mas o Lula fez superávit os seus 8 anos de governo, né? Então ele é neoliberal. Bom, ele fez superávit nos 8 anos de governo, reduziu a dívida pública em 50%, simplesmente porque nós estamos vivendo um boom de commodities. Exatamente o que o livro-texto manda você fazer. Exatamente o que a economia manda você fazer. Ele aproveitou um período de bonança para fazer o certo. Por isso que ele deu mais certo do que outro. Exatamente. O que ele fez? Ele pegou uma parte desse bônus, distribuiu renda, porque ele sabia que o consumo podia ser o motor da economia. Bolsa Família, política de salário mínimo. Ele pegou uma outra parte desse recurso e investiu pesado em educação. Foi o presidente que mais ampliou os gastos em educação na história do país. Universidades, institutos federais, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, Caminho da Escola e por aí vai. São 40 ações do Ministério da Educação bilionárias. E intensificou o regime de cotas sociais que permitiu, né, a ampliação das vagas nas universidades.
usou uma outra parte dessa poupança, desse recurso, acumulou 370 bilhões de dólares em reservas cambiais. Então, eu estou falando de um cara que aproveitou aquele momento para fazer exatamente o recomendado, que era baixar a dívida pública, sem aumentar tributos, sem vender patrimônio público. Nós não vendemos patrimônio público, nós não aumentamos a tributação, que tinha sido aumentada no período anterior, distribuímos renda, ampliamos oportunidades educacionais como nunca e criamos uma poupança em dólar para proteger o país. Esse mesma pessoa está dizendo o seguinte, olha, nós estamos num outro momento. Ele está rigorosamente dentro dos cânones da economia, que determina que você faça política anticíclica. O Biden virou comunista? O Biden é um velhinho conservador. Você falar que o Sanders era um cara um pouco mais arrojado, mas o Biden... Apesar de que trouxemos aqui o Ciro Nogueira, senador do Piauí, né, e um dos líderes do governo na CPI, e o Ciro Nogueira falou aqui nesse programa, o Biden é quase um comunista, não foi isso, irmão? Então, o Biden é um... O que o Biden está fazendo? Né, para quem está nos ouvindo aqui. O Biden está corrigindo os erros que o Clinton e o Obama cometeram, que resultaram no Trump. O Trump é o resultado da adesão dos democratas ao ideário neoliberal. Essa que é a verdade. Por isso que os Estados Unidos estão perdendo dinamismo. O que o Biden está fazendo é não dando mole para o azar. Porque se ele não for bem sucedido, é capaz do Trump voltar. Ele tem direito a mais um mandato. E ele já saiu a campo, o Trump. Ontem ele já estava em campanha. E o Trump de 20 teve mais votos que o Trump de 16. Quer dizer, claro, a grande revolução americana foi justamente o ir votar. Foi a presença na urna. Por isso que eu estou dizendo, o Biden está olhando para o cenário e dizendo o seguinte, se eu fizer a mesma coisa que o Clinton e o Obama fizeram, eu vou dançar. E vai dançar mesmo. Vai dançar mesmo. Prefeito, eu estou adorando aqui a conversa. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso daqui a pouco. Eu vou deixar vocês dois sozinhos aí, vou ter que sair. Queria agradecer muito a sua vinda mais uma vez e convidá-lo para que venha outras vezes. É muito interessante a gente ter uma conversa. O senhor tem uma visão aí sobre vários assuntos e acompanha e está dentro da política, um personagem importante aí na política. Então, já queria deixar aqui um convite para que o senhor venha outras vezes e desejar boa sorte aí nas costuras e no bom debate aí da nossa política. Viu, Lula? Eu vou pedir de licença, então, para sair. Você sabe lá do meu... Eu trabalho também na TV Democracia, prefeito. Então, eu saio daqui e vou correndo, sem sair do lugar, outro programa. O Eumano é um jornalista de programas. Né? Eu te agradeço muito a tua presença. Está dado o alvará, né? Eu e o Lula estamos dando aqui o alvará para você. Agradeço. Tá bom, então. Muito obrigado, viu, prefeito? Um abraço e continue a conversa aí, que está muito boa. Nossos ouvintes, com certeza, estão gostando também. Um abraço, Lula. Obrigado. Eumano, até logo. Até logo, valeu. Mas você falou só uma coisa, sabe que o Delfim tem essa visão, né, do que o Lula fez de certo em 2008, 2009, né, de como ele estruturou esse crescimento do país, fazendo investimento, mas o Delfim sempre diz o seguinte, que a diferença entre jornalista e economista é que economista é mais ingênuo, acredita no que fala, né? Jornalistas, sobretudo os analistas de economia, nem isso. Às vezes você vê gente falando coisa que você fica perplexo, porque é impressionante, sabe? Chama o Lula de neoliberal, porque ele usou uma janela de oportunidade para fazer a coisa certa. Sabe? Isso. Foi uma janela de oportunidade, fez o certo. Né? E ele tem flexibilidade suficiente para saber que, se for eleito presidente, vai ter que agir de acordo com as circunstâncias daquele momento, daquele mandato.
Sabe, você não vai pegar uma cartilha que te deram na faculdade de economia, e até porque a cartilha é fácil demais, sabia? Para um mundo complexo. E como diz o ditado, para todo problema complexo tem uma solução fácil, simples e errada. Não é isso que dizem? Exatamente. Porque, então, o cara quer simplificar a vida. Seria ótimo, né? Se a vida fosse tão simples quanto algumas pessoas pensam. Agora, eu sou especialista em coisas simples. Eu era advogado, nunca tinha lido um texto de economia na minha vida. Em 3 meses eu fiz a graduação e passei no mestrado para economia. Porque é simples o que está no livro-texto. Você compra um livro de economia, é muito simples. Agora, você vai aplicar aquilo à realidade sem mediação, achando que você tem um recorte e cola assim que você vai fazer de acordo com aquilo, você vai dar com os burros na água, porque a vida é mais complexa do que uma equação. Mas o modelo, querido, o modelo está bonito ali, é fácil de entender e tal, mas quando você vai para a vida prática, às vezes é um pouquinho mais complexo do que você imagina, entendeu? Não, isso sem dúvida, e aí eu quero pegar essa linha de raciocínio e aplicar na política, no que a gente está vivendo. Até para a gente encerrar, já chegamos à nossa hora, que é o que tínhamos combinado aqui, que o Lula podia ter feito mais simples, né? Aliás, isso foi oferecido a ele em diversos momentos. Algumas pessoas chegaram a oferecer a fuga. Saia, né? Você está sendo condenado, fuja. Ou, no segundo momento, não se entregue, leve naquele dia em que ele vai para Curitiba, naquele episódio da frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, ele podia não ter ido. E aí a gente teria um impasse, a gente teria um conflito, a gente teria um confronto, né? E ele decidiu ir, como muitas vezes ele já disse, com a certeza de que cumpriria, né, esse caminho todo, que é um caminho, ao mesmo tempo, doloroso e belíssimo, né? Como você vê, e você tem convivido com ele, o personagem Lula, nesse momento, do ponto de vista de disposição, do ponto de vista de saúde e de gana, porque a gente sabe que só se chega à presidência com um brilho nos olhos, né? Isso é uma coisa... é um elemento fundamental, né? Ele está com brilho nos olhos. Como é que está o personagem Lula nesse momento, com o pé na estrada? Olha, o Lula é uma pessoa, na acepção correta da palavra, extraordinária. E foge do ordinário. É uma pessoa extraordinária. Uma capacidade de resistência muito incomum, uma inteligência muito incomum, e em nenhum momento, quer dizer, obviamente que eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não vi o Lula triste, que eu não vi, né, sobretudo lá em Curitiba. Vi muitas vezes o Lula emocionado. Imagina, perder neto, perder esposa, perder irmão, perder reputação, perder tudo, né, perder patrimônio, né, perder tudo. Até o dinheiro de palestra bloquearam para impedir que ele contratasse advogado. Essas coisas fizeram. Então, uma coisa... Mas alguma coisa dizia para o Lula que essa farsa ia ser desmascarada. Eu mesmo dizia, pode demorar 20 anos. Pode demorar décadas para que fique claro a armação que fizeram contra o Lula em Curitiba, né? Moro e Companhia Limitada. E eu, sinceramente, tinha muita dificuldade de visualizar o próprio judiciário reconhecer a parcialidade do Moro. Eu falava, não parece Brasil se isso acontecer, entendeu? Nós estaríamos em outro lugar. Né? Tem vários episódios na história. O Lula já foi comparado, o caso Lula já foi comparado até ao caso Dreyfus, né? Em virtude do simbolismo da coisa. Eu falo, nós não estamos na França. Será que o judiciário brasileiro vai se permitir falar para o país que aquilo foi uma fraude? Porque você falar que o juiz não era competente e, além de tudo, foi parcial no julgamento, é muita coisa.
mesmo com a pressão da opinião pública internacional, não parecia provável, pelo menos, que isso fosse acontecer no curto prazo. Por isso que ele também falou, Haddad, bota o bloco na rua, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Né? Ele não tinha segurança, quer dizer, ele tinha a esperança, mas não tinha a segurança daquilo que ele estava acreditando. Né? E quando o destino do país está em jogo, você não vai ficar só com a esperança, né? Você tem que saber que você tem que contar com outros cenários. Mas ele nunca perdeu a fé. Ele nunca perdeu a fé de que alguma coisa podia acontecer, que não era possível o que estava acontecendo. Aliás, Lula, quem tiver... É que ninguém vai ter paciência de ler o processo, né? Os historiadores vão ler. E quando essa história for contada daqui a algumas décadas, quando esses personagens não estiverem mais presentes no cenário político e alguém puder fazer uma avaliação mais desapaixonada desses processos, vai ser um deboche. Porque assim, é uma coisa que não para em pé, mas num nível de primarismo, de amadorismo, sabe, que as pessoas custam a acreditar, sobretudo no exterior, que aquilo pudesse ter sido usado de instrumento para evitar a candidatura do Lula. É realmente muito vergonhoso o que aconteceu. Não, e as pessoas querem confundir isso com não combater a corrupção. Desculpa, isso é exatamente combater a corrupção. Porque usar a justiça para fins políticos, ela pode ser lida como um gesto de corrupção. Não envolve dinheiro, envolve poder. Mas qual é a diferença entre dinheiro e poder quando se trata de corrupção? Nem todo mundo se deixa corromper, né? Nem todos os corruptos se deixam corromper por dinheiro. Tem muito corrupto que se deixa corromper pelo poder. Pelo poder. E nos diálogos que foram vazados, alguns dos diálogos mostram isso claramente. Tem um momento em que o Deltan Dallagnol saúda o Moro ainda durante o processo eleitoral, né? Aliás, e diz o seguinte: olha, o Brasil vai conhecer agora você, porque você vai ser o nosso presidente, é o nosso projeto que estará chegando lá. Você imagina? Né? É inacreditável isso. E aí, nesse aspecto, tem duas personagens muito interessantes no Supremo. O ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, né? A ministra Carmen Lúcia, que muda de posição na segunda turma. O Gilmar Mendes, por todo o discurso público dele, em alguns momentos que parecia que era de antagonismo ao PT, aos petistas, tal, mas a maneira como ele se porta. E aí vem uma decisão dele ontem, que mostra exatamente que é o não deixar que a vaidade, que o poder o corrompa. Ele ontem teve nas mãos o poder de decidir se faria um acréscimo ou não a delação premiada que poderia entregar, né, o juiz Bretas, no Rio de Janeiro, que é um adversário dele dentro do judiciário, né, que várias vezes já tentou confrontar o ministro Gilmar Mendes. E então a PGR queria fazer um acréscimo a essa delação, né, falando do caso de um advogado, o Nitalmar, né, que dizia que vendia as decisões de Bretas. E o ministro Gilmar Mendes diz: não vou, porque está fora dos padrões da delação da PGR, não aceito que isso seja acrescido aqui, porque se fosse acrescido, no mínimo, o juiz Bretas teria um problema de imagem, né, para lidar. E retira aquilo e devolve para a Procuradoria-Geral da República. Então, eu acho que dentro do Supremo, né, a trajetória desse processo dentro do Supremo também é um case muito interessante nessa restauração, né, da imagem do Lula. Né? Você vê dessa forma também? Olha, eu vou além. Eu vejo exatamente dessa forma e iria além, porque eu acho que o voto mais simbólico desse ano foi justamente o voto da ministra Carmen Lúcia. E por razões óbvias. Ela votou invariavelmente contra todas as pretensões do PT e do Lula. Invariavelmente. Inclusive no episódio da
prisão em segunda instância, de não conceder o habeas corpus para o Lula, mantê-lo preso, ela invariavelmente votou contra as pretensões, né, da defesa. O voto dela ter sido o voto decisivo é muito simbólico, é muito forte, porque efetivamente ela demonstrou, primeiro, que teve caráter para se render às evidências. Isso. E segundo, tomar uma decisão que não era simples. Mas ela tinha muita autoridade para fazê-lo e usou da sua autoridade para fazer história. Então, obviamente que eu poderia aqui elogiar outros ministros, e não é porque votou contra o PT que não merece elogios. Tem gente que é coerente, né? E o que me incomoda é a incoerência, sabe? O que me incomoda é quando a pessoa É o oportunismo. tem dois pesos e duas medidas. Depende. Olha a capa do processo, como se diz, para ver o nome do réu. E julga de acordo com o nome do réu, com o partido do réu, aí não dá. Porque isso é uma forma de corrupção, Lula. As pessoas precisam entender. Isso é uma forma de corrupção. A justiça não pode tomar partido. A justiça não pode fazer política. A justiça não pode julgar sem venda. Aquela venda tem um significado. É você julgar sem saber quem você está julgando, mas o que você está julgando. Isso que significa a venda da justiça. Não é olhar para a cara do cidadão e dizer, esse é preto, esse é petista, esse é judeu, esse é o quê? Não é assim que se julga. Você está julgando fatos, condutas, ações. É isso que está sendo julgado, a conduta de uma pessoa, quem quer que seja. Rico, pobre, preto, branco, não importa. É a conduta que está sendo julgada. E não ter essa tranquilidade vindo do judiciário é a maior insegurança possível para o cidadão, possível. Claro. Né? Exatamente. E a maior ameaça ao Estado democrático. Será que eu tenho liberdade de falar o que eu penso no Brasil? Ou isso vai ferir suscetibilidades? E se eu cair na mão de um juiz bolsonarista, eu vou ser condenado independentemente do que eu fiz? É assim que você começa a pensar. Você começa a ficar inseguro em relação à aplicação da lei. Fala, pô, estou lendo a lei, estou entendendo a lei, mas será que o juiz vai entender dessa maneira? Ou, no meu caso, vai mudar a jurisprudência, vai mudar o entendimento? Aí abre um campo de arbitrariedade onde ninguém mais está salvo. E eu sempre falo para os meus amigos conservadores. Eu nasci numa família muito conservadora, frequentei ambientes muito conservadores. Eu tive uma educação muito conservadora, em ambientes muito conservadores. E eu sempre falo para os meus amigos conservadores, olha, você é conservador, você está salvo, né? Porque o Bolsonaro é o presidente. Mas você tem segurança que teu filho, que o seu neto, que o seu bisneto vão ser de direita como você? E se eles gozarem de liberdade e resolverem pensar diferente de você? Você vai ficar com essa tranquilidade de saber que o teu filho, que o teu neto podem ser vítimas do arbítrio, serem encarcerados, serem torturados, serem presos ou assassinados pelo que pensam? Pode acontecer com o filho teu o que aconteceu com a Marielle Franco, você vai se sentir confortável de uma pessoa que tem aquela ideologia ser morta barbaramente, assassinada barbaramente, com tiros na cara, porque estava militando por uma causa constitucional. Porque não estamos falando nem de subversão, nós estamos falando de aplicação da lei. Estava lutando para que a Constituição fosse cumprida. Foi morta por isso? Você acha justo isso? Porque ela pensa diferente de você? Aí a pessoa, muitos se sensibilizam. Porque o sujeito não pensa no dia de amanhã. Isso. Sabe? Esse é o problema, né, da arbitrariedade. Você não pensa no dia de amanhã. E aí a barbárie se instala. Né? E a arbitrariedade usada dessa forma dá a sula e dá ousadia aos guardas da esquina. Como claro. Nesse momento, né, nesse clima de confusão, né, quando você mesmo falou que se enxerga em algum setor da sociedade, não enxerga a política como saída única, não enxerga a democracia como saída necessária, né, para esse momento que a gente vive,
Aí 2 senadores, Eduardo Girão, do Ceará, e o Heinz, do Rio Grande do Sul, denunciam o colunista, sociólogo, né, colunista da Folha, Celso Rocha de Barros, por uma coluna que ele escreveu, e denunciam e pedem uma investigação aonde? Na chamada Polícia Legislativa do Senado, que nada mais é que a segurança do Senado. É a segurança do Senado, que não tem poder algum, né, que se auto-intitulou Polícia Legislativa, que fez para ela um brasão que copia, que mitiga o brasão da Polícia Federal, mas que não tem poder algum e que, pior, né, ainda há gente que acredita que isso é alguma coisa, representa, é significativo da boçalidade desses 2 senadores que recorreram a esse expediente de censura, né? E isso só acontece quando os valores todos se confundem e se esfarinham nessa sociedade, onde a gente vê onde coisas desiguais terminam igualadas por um judiciário que em algum momento se perdeu, né, e perdeu-se em relação ao seu papel, e que permitiu, sim, em larga medida, que a gente chegasse nesse processo. É isso? Não é o primeiro, não será o último que vai ser ameaçado. E você vê que nós tivemos um episódio de gente presa pelo que pensa. Não por ter ameaçado instituições, nada disso. Ninguém está ameaçando. O Celso não está ameaçando ninguém. O Celso não está ameaçando uma instituição, não está confrontando a Constituição. O Celso está dando uma opinião. Opinião de que os senadores estão tentando encobrir, sim, os crimes do Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu crimes. Você, quando tem... Lula, quando você tem 2,7% da população mundial e responde por 13% dos óbitos de Covid, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nós não estamos falando do dobro, nós estamos falando de quase 5 vezes a média mundial. Quase 5 vezes a média mundial. Se você que está me ouvindo não se indigna com isso, é que nós perdemos totalmente a sensibilidade. Nós não estamos falando de uma gestão incompetente. A gestão incompetente teria dobrado o número de vítimas. Nós estamos falando de uma gestão que multiplicou por 5 o número de mortes no Brasil na comparação com a média do mundo. Isso não é uma gestão incompetente, isso é uma gestão que deliberadamente buscou esse resultado. Eles buscaram esse resultado, sabendo da mentira da cloroquina, sabendo da mentira que falaram sobre a vacina, que não resolvia o problema. Veja aí o número de óbitos de gente vacinada e não vacinada, é só comparar. Veja o quanto caiu o número de mortes nas pessoas com mais de 60 anos. Compara com quem tem menos de 60 anos. Não é mágica, é ciência, é vacina. Quer dizer, você negar essas evidências e promover o caos, aglomeração, combater máscara. Do que nós estamos falando, gente? Nós estamos, assim, mas nem desenho animado você vê um negócio tão cruel. Sabe? É um pesadelo que nós estamos vivendo e parece que muita gente se acostumou com isso, sabe? É uma história inacreditável. A condução do país na pandemia é um fato também para os historiadores lá atrás, sim, com o distanciamento, né, porque é uma história de genocídio. É a construção de um genocídio. É buscar o resultado. Eles buscaram esse resultado. Uma coisa, ser incompetente, que eles são incompetentes, não nego, mas eu estou dizendo que o resultado da pandemia não é. Eles buscaram esse resultado. Eles buscaram esse resultado. Eles alimentaram esse processo, porque eles achavam que a imunidade de rebanho ia acontecer quando todo mundo pegasse. Só que é o seguinte, tem 3% de fatalidades. De cada 100 brasileiros que pegaram Covid, 3 morreram. Nós somos 200 milhões de habitantes.
Isso só ia parar com 6 milhões de mortes. É isso. É isso que o Bolsonaro contratou. 3% de óbito. 6 milhões de brasileiros. Paciência, os outros 97 vão viver. Não é assim que ele dizia? Paciência, todo mundo vai pegar, uns vão morrer, os outros não vão. E nós vamos seguir a vida com 97% dos brasileiros. Essa era a mensagem do Bolsonaro. E ouso dizer que em breve eles estarão celebrando a redução de déficit da Previdência em razão de não existir mais dos óbitos. E, assim, eu estou aguardando esse momento, eu tenho certeza que ele virá. Não sei se virá na boca do Paulo Guedes ou na boca do Bolsonaro, mas ele virá, né, nesse raciocínio inacreditável, mas a gente está submetido a esse dia. Assim, tudo que é inacreditável acontece nesses dias, né, e na construção desse enredo do genocídio brasileiro. Você sabe que um fabricante de cigarros do leste europeu, não vou me lembrar do episódio completo, porque faz muito tempo que eu li, mas levou estudos para o governo dizendo que não era bom negócio combater o fumo, porque ele ajudava a combater o déficit da Previdência. Então é disso que nós estamos falando. É gente que acha que a morte é solução, sabe? A morte para o governo Bolsonaro é solução, sabe? Essa que é a verdade. Prefeito, ministro, candidato, muito obrigado, né? Foi uma entrevista, teve gente aqui aconselhando a gente ficar até meio-dia, né? Mas temos as nossas agendas, temos os nossos compromissos. Mas não vai faltar oportunidade, Lula. Já invadi demais, não vai faltar. E, afinal, o país, aliás, muita gente está aqui ainda ligado. Hoje, há protestos em Brasília, contratados em Brasília, chamados em Brasília por diversos movimentos e centrais sindicais em frente ao Congresso, logo mais à tarde. E sábado, eu acho que com toda a segurança, o país começará a ir para as ruas, né, nesses protestos que estão sendo chamados para o dia 29, já em 75 cidades, mas eu acho que vai crescer. Porque a gente precisa ter atitudes para encerrar essa quadra. Muito obrigado. Queria que você se despedisse aqui dessa audiência imensa, né? Agradeço muito a oportunidade, Lula. Você e o Mano são profissionais de alto gabarito. E você pode ter certeza que o Brasil ele está esperando a oportunidade de sair às ruas com segurança, mas não vai ser pequena a manifestação. Não estou falando da próxima. Nós temos 1 ano e meio até a eleição. Esse país vai tomar as ruas para virar essa página. Você pode contar com isso, e não vai ser só secundarista, universitário, vai ser dona de casa, vai ser a mãe de família, que lutou esse tempo todo para levar pouca comida para os filhos, porque não recebeu nenhuma atenção dos governos. Você pode ter certeza que nós vamos assistir o país ser retomado. Vai ser as rédeas desse país, o povo vai tomar nas mãos. Você pode acreditar no que eu estou falando. Esse tempo que tem não é de recuperação do Bolsonaro, esse ano e meio. Esse ano e meio é da organização popular para varrer esse governo de uma vez por todas da história desse país. No voto. Perfeito. Não é de outro jeito, não. É no voto. Que é nisso que a gente acredita. Sem dúvida. E fora da política não tem saída. É isso aí. Obrigado, muito Lula. obrigado. Obrigado. Né? E está aqui as ordens, vamos fazer mais vezes sim. Vou combinar com o Núncio. Um grande abraço. Outro grande para todo mundo.